E aí, Schmidtão aqui com vocês com mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações. Durante o século XVI, o mar era um gigante desconhecido. Aliás, até hoje, né, tem uma boa parte do mar que a gente desconhece, especialmente as partes abissais, as partes mais profundas. Mas imagina naquela época era bem mais misterioso. E o ser humano tem a necessidade de explicar as coisas, ele não pode ficar sem explicação, ele tem que dar um jeito de dizer algo sobre alguma coisa, não admite não saber. E o desconhecido, ele gera curiosidade e ele gera fascínio. Então, assim, ó, é uma relação estranha, né? Porque ela gera medo, né? Então você foge daquilo, mas ela também te gera fascínio, gera curiosidade. E assim, a falta de conhecimento gera lacunas, gera espaços em branco. E esses espaços em branco são preenchidos com histórias de monstros, de seres fantásticos, de sereias e até do fim do mundo, o mundo acabar num abismo. Esse medo não era sem fundamento, né? Eles tinham fundamento no medo que tinham no mar, porque o mar oferecia perigos verdadeiros. Né, ataques de piratas, ou tempestades, ou o navio podia afundar por uma série de problemas, por exemplo, bater num recife de coral, furava o casco e naufragava. Ou a calmaria, né, a ausência de eventos, e aí fica lá perdido no mar e acaba morrendo todo mundo pela falta de provisões e tal, enfim. Tinha uma série de problemas que podiam acontecer numa viagem como essa. E toda vez que uma expedição como essa não voltava, reforçava as histórias dos seres fantásticos, dos monstros marinhos, do abismo no fim do mundo. Porque, pô, o cara saiu numa expedição e não voltou. Ué, o monstro pegou, caiu no buraco, né? Tipo, o Kraken derrubou o navio do cara, levou para o fundo do mar. Então, assim, cada vez que não voltava, ficava mais forte ainda esse imaginário coletivo que sempre foi tão característico da humanidade. Eu não vou dizer que era daquela época, porque nós ainda, tipo, no século XXI que nós vivemos hoje, nós também temos um imaginário coletivo. A gente também não conhece tudo. E o nosso desconhecimento faz a mesma coisa como o desconhecimento deles na época. A gente preenche as lacunas com explicações fantásticas. E tem uma frase do Fernando Pessoa que também às vezes é mal interpretada e que faz muito sentido nesse contexto, que é: navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa. O que ele quis dizer de verdade é que navegar é preciso porque envolve precisão matemática. Então, navegar é preciso porque eles usam uma série de instrumentos como o astrolábio, as cartas náuticas, enfim, é uma ciência, navegar é uma ciência. E viver não é preciso, porque viver é impreciso, porque não há uma fórmula para você viver, porque não há um sentido da vida escrito em algum lugar que possa ser transformado ou traduzido numa fórmula matemática. Mas muita gente interpreta de maneira equivocada essa fala de dizer que navegar é preciso porque é necessário, e viver não é preciso porque vidas humanas são um preço baixo a se pagar pela conquista do mar, pela descoberta, pelas riquezas que isso poderia oferecer. Isso não está muito longe da verdade, porque isso realmente acontecia, né? Tipo, as pessoas realmente davam as vidas delas pela exploração, mas não foi isso que o Fernando Pessoa quis dizer. Ela se aplica, mas não é isso que ele quis dizer. Bom, e durante essas viagens, os marinheiros, os navegadores, eles viam coisas mesmo bastante fantásticas. Por exemplo, eles voltavam contando histórias de que, cara, você não vai acreditar, mas eu vi um bicho maior do que o próprio navio esguichando água pelas costas. Então, quando ele volta contando essa história, ele estava mentindo? Não, ele viu de verdade, né? Só que o desconhecimento de que aquilo é uma baleia faz com que ele atribua aquele animal que ele não sabe explicar o que é, ao que? Monstro. Então, o que é um monstro? O monstro, ele existe porque eu não sei explicar o que eu estou vendo. Então é um monstro? Então é um perigo? Veja, quando eu desconheço as coisas, eu tenho medo.
Então o desconhecimento gera o medo e às vezes até o ódio, a violência, né? Tipo assim, olha, eu tô vendo um bicho maior do que o meu navio, então deixa eu matar ele primeiro antes que ele derrube o navio. Então, tipo, claro que eu não sei que ele é um animal filtrador e não vai atacar o navio, mas enfim, o desconhecimento leva a uma série de desdobramentos. E não só isso, né? Tipo, os golfinhos que acompanham o barco, né? Os golfinhos geralmente eram confundidos com sereias, por causa do formato deles, também porque viajam em grandes bandos, né? E vão acompanhando o navio, às vezes por léguas e léguas. E os cantos, né? O canto da sereia, que encantava os marinheiros e levava eles para o fundo do mar, muito provavelmente cantos de baleia como a jubarte, a cachalote, que podem ser ouvidos a uma grande distância. Bom, nessas viagens também sempre ia um relator, sempre ia alguém que sabia ler e escrever, ia fazer o registro, né, o chamado diário de bordo, que continha as explicações, os relatos mesmo do que aconteceu em cada dia. Então, com a mesma naturalidade que eles descreviam o clima, as terras encontradas, os povos encontrados, descreviam também os monstros, né? Descreviam também esses seres que para eles eram desconhecidos. Então a gente pode pensar nesses navegadores como naturalistas, né? como biólogos, né? Dentro daquilo que era possível se produzir de conhecimento na época. Aliás, uma curiosidade, uma boa parte desses relatos, especialmente entre os portugueses, está escrito em português. Aí você fala, que novidade é essa? A novidade é que geralmente documentos oficiais eram escritos em latim. Os estudiosos europeus, todos eles sabiam latim. Então seria como que uma língua universal da produção de conhecimento. Mas por que então em português? Porque o português só poderia ser lido por intelectuais portugueses. Então era uma forma de manter aquele conhecimento em segredo, porque aquilo envolvia conhecimento estratégico, já que eles estavam falando sobre conquista de colônias, havia uma disputa ali entre Portugal e Espanha, apesar de serem aliados, mas também aquela ideia de que nós somos aliados porque não vamos brigar, mas quem chegar primeiro é dele, né? Quem pegar mais terra, beleza. E outros países também que se lançaram ao mar um pouco depois, como a Inglaterra, a Holanda, a França. Enfim, manter esses documentos na língua nativa, que seria o português, era uma forma de reduzir o número de pessoas que saberia interpretar o que está escrito ali. Então, assim, eram documentos que não ficavam publicados, ou seja, não eram colocados a público. Eram documentos quase que secretos, né, de uso exclusivo do rei, porque ali envolvia geopolítica. E as ideias também do fim do mundo, de acabar num abismo e tal, também nunca aconteceu, né? Tipo, viajavam e viajavam e viajavam e esse fim do mundo nunca chegava. Tanto é que algumas expedições deram a volta ao mundo, né? Como a expedição do Fernão de Magalhães. Apesar do Fernão de Magalhães ter morrido durante a expedição dele concluiu essa volta ao mundo e não encontrou o fim do mundo. Então, assim, desculpa aí, Copérnico, né? Tipo, desculpa aí, foi mal. O que aconteceu foi que viraram o mar de cabeça para baixo, não encontraram monstros marinhos, não encontraram o fim do mundo. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a luz do conhecimento espanta a escuridão da ignorância, que ela transforma o medo em conhecimento, em entendimento, e que o conhecimento torna a gente mais calmo. Porque também já não acontecia mais aquilo de aparecer um bicho qualquer aqui do lado do navio e a gente tem que matar porque senão ele vai derrubar, né? Senão ele vai afundar a gente. Então, assim, o conhecimento nos acalma. Então, agora no século XXI nós temos um novo mar desconhecido para desbravar. Um oceano de estrelas sobre o qual a gente conhece muito pouco. Então, será que é coincidência que é nesse novo desconhecido onde os monstros novos habitam? Os alienígenas dos quais a gente só ouve falar? E agora eu quero saber de vocês. Se vocês vivessem no século XVI, vocês gostariam de ter sido exploradores? Vocês teriam personalidade para isso, né? Ou agora, no século XXI, gostariam de ser exploradores espaciais?
ou iam preferir ficar em casa, deixar o povo se arriscar, aprender o que tiver que aprender, ou morrer se for o caso, né? Porque lembra que envolve riscos todas essas expedições. E depois, mais tarde, colher os frutos disso. Então, coloca nos seus comentários aqui. Não esquece de deixar aquele joinha lá pra gente, se inscreve no canal se já não é inscrito e até a próxima, pessoal!